Esse vídeo eu vou relacionar aí alguns temas interessantes. Eu vou começar falando da parábola da Samaritana, dos nossos desejos, aspirações humanas, a nossa sede de viver, e vou relacionar no final com a eleição do novo Papa, com esse conclave. Fica comigo até o final, vai ser legal, vai ser bem bacana essa relação que tem. E se você está curtindo, está gostando do conteúdo do canal, eu te peço de coração, ficarei muito grato se você compartilhar com seus amigos, com a sua família, me ajudar a levar essa mensagem de fé, de conscientização para as pessoas queridas aí, próximas a você. Te agradeço de coração. Se puder já seguir, ativar o sininho das notificações também, ficar, às vezes você está inscrito e o vídeo não chega, a gente sabe que o YouTube, como eu trato aqui de temas mais polêmicos, às vezes religiosos, de cunho cristão, às vezes não deixam o algoritmo não permite que circule muito. Mas vamos lá, então vamos começar falando realmente dessa parábola da Samaritana, que é uma parábola muito bonita, em que basicamente Jesus está ali, ele está ali próximo da Samária, né, a região da Samária, e ele tem uma mulher samaritana que vai ao poço pegar água no balde e tal, colher, e ele aborda ela e fala: olha, você, por favor, pegue água para mim. Ela sabe que ele é judeu. Ela questiona: não, mas você é judeu, como é que você pode pedir água para uma samaritana? Não se relacionam e tal, né? Os judeus não se relacionam com os samaritanos. E ele fala: se você soubesse de onde eu vim, de quem eu sou e tal. Ela fica sem entender. E aí ele fala que ele tem uma água é uma água viva que pode matar a sede dela para sempre, né? Ela fica mais sem entender. E aí quando ele fala que ela teve vários maridos e no momento o que ela tem não, na verdade não é dela, algo assim. E ela fala: pô, o senhor é um profeta, tal. E aí no final ele acaba realmente revelando essa água viva, essa fonte que sacia a nossa sede espiritual, nosso verdadeiro sentido da nossa vida. E ela fica tão realizada ali, sai realmente falando dos samaritanos, que muitos deles vieram a seguir Jesus depois por causa dos relatos da Samaritana. Então essa passagem, para quem não leu, aí é São João capítulo 4, versículo 4 a 42, se eu não me engano. Essa passagem é muito bonita, né? E quero relacionar ela com essa coisa dos nossos desejos, das nossas aspirações humanas, a nossa sede de viver, né? Eu vou até falar, pessoal, de algo particular. Quando eu era adolescente, eu tinha uma sede de viver muito grande. Eu queria viajar, eu praticava muitos esportes, eu queria surfar, eu tinha uma vaidade de ser o melhor em tudo. Eu queria ter eu queria ser o mais popular, eu queria ser o mais bonzão em tudo, né? Aquele que conquista todas as garotas. Enfim, e muitas vezes eu conseguia, eu tinha acesso, eu conseguia as coisas que eu queria, às vezes não, eu ficava muito frustrado. E ali numa certa crise que eu tive na adolescência, uma das ali, né, que eu tive, eu acabei ali conversando com meu padrinho, o meu padrinho Eduardo. Um abraço a ele aí, se estiver assistindo, quando se assistir, né? E ele me falou uma coisa que realmente me fez pensar, né? Eu tava perguntando, mas eu tava questionando, não, mas ele me perguntou qual que é o sentido, qual que é qual é o sentido de felicidade? Eu falei: ué, aproveitar a vida ao máximo, né? Qual que é o sentido da vida? É buscar a felicidade, é buscar aproveitar ela ao máximo, ser feliz e aproveitar tudo, né? Quanta gente pensa assim a vida inteira, né? E aí ele falou: não, o sentido da vida é aprender. E aí despertou em mim essa coisa de aprendizado, de evolução, de superação. Então isso eu acho que é uma coisa, foi um despertar ali para mim de um sentido diferente do que eu estava buscando, né? Eu não tinha essa consciência de que a vida era um aprendizado, apesar de estar no colégio e tal, de já ser um adolescente, até então não tinha essa percepção, não tinha sido passado para mim que a vida era isso, e era uma novidade muito grande. E eu tinha que o sentido da vida era simplesmente aproveitar ao máximo, curtir pra caramba, as baladinhas e tal. Enfim, e aí muito tempo depois, né, eu sempre tive uma formação católica muito sólida, graças ao meu bom pai, né, também abraço ao meu pai se assistir esse vídeo, enfim,
E aí, graças a essa formação, isso me manteve num rumo, né, de não cair no caminho das drogas, no desenfreado e tal. E acabou que eu acabei buscando essa fonte, né, essa fonte que a samaritana encontrou também, e fui buscando cada vez mais e fui encontrando aos poucos, gradativamente, né, e fui saindo dessa concepção mundana do carpe diem, de você achar que tudo é só prazer, é só busca de prazeres humanos, prazeres mundanos, coisas passageiras, e fui tendo uma sede mais perene. Então eu quero dizer o seguinte, na verdade eu quero correlacionar, porque eu até andei lendo, estou lendo um livro aqui, pegar para vocês, o Caminho de São José Maria Escrivá, e ele tem algumas, e eu achei interessante, tem a ver com esse tema, porque ele fala que, ele tem alguns itens aqui, ele fala, não te, no capítulo sobre a pobreza, né? Não te esqueças, tem mais aquele que precisa de menos. Não cries necessidades. Então tem alguns itens aqui, 630. Tanta afeição às coisas da terra, bem cedo te fugirão das mãos, que não descem com o rico ao sepulcro as suas riquezas. Não tens espíritos de pobreza, se podendo escolher de modo que a escolha passe desapercebida, não escolhes o 633. Se vierem às tuas mãos as riquezas, não queiras pôr nela o teu coração. Olha que bonito isso. Se vierem às tuas mãos as riquezas, quer dizer, você não tem problema você ir atrás da riqueza, ir atrás de ser bem-sucedido, de ganhar seu dinheiro dignamente. Mas se vierem às tuas mãos as riquezas, não queira pôr nelas o teu coração. Não faça delas o centro da sua vida. Anima-te a empregá-las generosamente e, se for preciso, heroicamente. Sê pobre em espírito. Então, achei interessante essa passagem, porque muitas vezes a gente tem essa coisa de que, pô, quanto mais tem, melhor, de correr atrás, e nunca tá bom, né? Quanto mais você consegue, mais você quer. E então essa coisa desapegada de você não precisar, né? Que é exatamente isso que ele está falando aqui, né? Que é você não pôr o teu coração na riqueza. Você pode conquistar a riqueza, você não há nada de mal nisso, você tem que ter objetivos na vida, você tem que ter uma certa ambição, mas você não pode colocar o teu coração, a tua alma naquilo. E o mais feliz é aquele que é desapegado, né? Eu acho que eu acabei nem falando esse item, mas é um dos itens aqui que é o mais feliz, quer dizer, olha aqui, ó. Não consiste a verdadeira pobreza em não ter, mas em ter, não consiste a verdadeira pobreza em não ter, mas em estar desprendido, em renunciar voluntariamente ao domínio sobre as coisas. Por isso há pobres que realmente são ricos e vice-versa. Quer dizer, a verdadeira riqueza é você não precisar de nada desse mundo para ser feliz, né? Por isso que tem pessoas que são muito felizes sendo pobres, não tendo saúde, enfim. Claro que a gente não vai desejar isso para ninguém, não vai querer isso para a gente, mas se vier, o que a gente quer, o que é importante é que a gente saiba que o que vale é o que a gente tem é a nossa fé, né? Nosso que a gente tem de mais rico. Então eu queria fazer essa relação realmente de que a gente tem que se desapegar. E tem até um vídeo que eu tenho na minha página do canal Plenos e o Plenário. Aliás, se vocês puderem seguir lá a página do Instagram Plenos e o Plenário também, agradeço de coração. Lá também tem conteúdo bom, bastante. E lá tem um vídeo do Frei Gilson falando sobre o Frei Gilson falando sobre uma fala do Monsenhor Jonas Abib, de que nós estamos caminhando realmente para um mundo de uma religião única, de uma moeda única, de um governo único mundial. Isso também eu tenho tentado alertar. A gente não sabe exatamente o que vai cair, o que vai acontecer nesse conclave, né? Mas aí o Frei Gilson, nesse vídeo, ele fala, então, que o mundo caminha para isso. E quem for apegado, quem for muito apegado a dinheiro, a vida material, as coisas desse mundo, vai cair facilmente no esquema não vou citar aqui, do inimigo, né? Do anti-Jesus, sei lá. Então, eu tenho medo que o vídeo comece a cair mais, ficar sem circular.
Então é isso. Então o Papa, só para finalizar, o Papa, o conclave, ele pode eleger. Nós estamos num momento da história que nós estamos com que os papas têm tido que agir muito politicamente porque eles estão sendo muito pressionados. Eles têm que agir com mais viés ideológico. Então a verdadeira igreja, ela está abafada, ela vem sendo abafada desde o Concílio Vaticano II, vem sendo cada vez mais difícil de a verdadeira fé católica se propagar. E as pessoas, mas ao mesmo tempo está havendo um despertar no mundo todo, no mundo ocidental e também aqui na América do Sul, todo o Ocidente, a América do Sul, no mundo todo, enfim, um despertar para um catolicismo e um catolicismo mais raiz, mais tradicional, né? É claro que não sou contra outras vertentes, e também estão dentro do tradicionalismo, mas o que eu queria dizer é que a gente não sabe o Papa que vai vir. Pode ser que venha um Papa que tenha que ser relacionado ainda mais com essa parte política, com essa parte de ter que agradar o mundo, ter que estar preocupado com o que a mídia fala, estar preocupado com os poderosos, com o jogo dos poderosos, né? E a igreja hoje, esse Papa, ele tem que conviver diariamente com um inimigo interno dentro da vida dele, ele tem que viver ali com um inimigo poderoso interno dentro da igreja que diariamente o pressiona ou dificulta a vida. Então é muito difícil. Um papa verdadeiramente ele sabe o quão difícil é a missão dele, quão sofrido é você ter a missão de ser um papa. Não é uma coisa agradável, não, é uma missão, uma cruz de certa forma, representar tudo que ele representa. Então pode vir um papa mais revolucionário ainda, que esteja no sentido ainda de reformas, de revoluções dentro da igreja, de ceder ao liberal, ao liberalismo dentro da igreja, ao viés mais reformista, mais revolucionário, digamos, mais progressista. E muito provavelmente a maioria dos papas hoje são nessa linha. O mais provável é que seja um papa nessa linha, que seria ruim para a igreja. E pode vir um papa mais ligado à tradição, ao conservadorismo. Eu diria que me chamou muito a atenção que eu vi sobre o cardeal o Sará, né? O cardeal Sará, primeiro livro que ele escreveu sobre a força do silêncio, eu não vi, né? Mas é impressionante o que o Frei Gilson falou, as reflexões, né? E o cardeal Sará, ele fala realmente que a igreja tem que ter um papa que morre pelas suas ovelhas e que um papa que não vai ceder às pressões, um papa que não vai querer agradar o mundo, mas que vai querer agradar a Deus sobretudo. Então me chamou bastante atenção. Ele é um papa que é mais ligado à verdade, mais à tradição, à verdade mais enraizada, aquela que as verdades são imutáveis, as verdades da igreja são imutáveis, né? Então nós podemos ter um papa também. Existem profecias que dizem que vai ter o próximo papa pode ser um mártir, que realmente vai morrer por suas ovelhas. O próximo papa pode ser um antipapa até, né? Então tem várias, independente do que possa vir, né? Essa é a conclusão que eu queria chegar. Esteja preparado para que você não esteja com seu coração lotado e totalmente voltado para bens materiais e para dinheiro, porque senão você vai ser realmente arrastado para essa corrente anticristã que está, né? E eu quero recomendar também um livro, O Poder Global, Religião Universal, do Monsenhor, agora me fugiu o nome, é espanhol. Eu emprestei esse livro, não voltou até hoje, né? Só mostrava aqui para vocês, mas é um livro que fala disso. Tem outros livros que abordam esse assunto, né? Mas é isso, gente. Esteja preparado, o que vier, a gente tem que estar preparado, coração aberto, coração voltado para Deus, coração aberto a Deus, é o próximo, a essa fonte de água viva que é Jesus, que pode nos saciar eternamente, que nada nesse mundo, né? Tem gente que o lance é viajar, então se não viaja tá deprimido, tá triste porque não tá viajando, tá conhecendo o mundo. Tem gente que o lance é a adrenalina do surf, se não tá pegando onda boa, onda grande, onda bacana, não tá bem. Tem gente que se viciou em sexo e não consegue ficar assim, não tá mal, tá irritado, tá deprimido. Tem gente que é droga, tem todas essas coisas mundanas, esses prazeres mundanos, o dinheiro, a ambição, restaurantes, viagens. Então, vamos buscar na fonte da água viva, na água realmente que pode nos saciar. Independente do que vier, a gente tem que estar preparado e com o coração voltado para tudo isso.
É o que eu desejo para todos vocês, para os seus familiares, para os seus próximos, e que vocês possam influenciá-los nesse sentido. E o que eu puder ajudar, eu estarei aqui tentando levar essa mensagem adiante.